Então, boa noite, minhas queridas. Vamos ministrar nossa aula de hoje. O tema é identidade. Eu vou compartilhar com vocês aqui um pedacinho de slide de uma imersão que eu fiz para mulheres na semana retrasada. E nós vamos entender algumas coisas a respeito de identidade, tá? Eu vou colocar aí para você. E aí você... uma conferida para mim se está ok. Se vai aparecer aí. Vamos lá. Então, identidade é um tema bem falado, né, atualmente. Nós vamos entender um pouquinho da importância, né, da identidade na vida de um indivíduo. Estão conseguindo ver legal aí? Só que cuida do áudio para não atrapalhar a gravação. A princípio, o que acontece? Todos nós temos algumas necessidades básicas, né? Chamadas de necessidades básicas humanas. E a primeira necessidade básica humana é a de identidade. Eu vou citar para vocês aqui essas outras necessidades, mas nós vamos tentar hoje a identidade, que é o nosso tema, ok? Nós temos a necessidade de segurança, temos a necessidade de aprovação e autorrealização, temos necessidade de afeto, disciplina e respeito, tá? Então, nós temos essas 6 necessidades. E quando nós falamos de identidade, nós falamos de uma coisa muito peculiar no sentido de formação de identidade. Deixa eu ver aqui. Estou com um probleminha aqui nessa tela. Nós vamos falar sobre algo extremamente importante, que é essa formação, né? Então, nós temos essas necessidades básicas humanas, todo ser humano nasce com essas necessidades que precisam ser respondidas, precisam ser preenchidas, né? Supridas, porque senão vai existir essa falta na fase adulta. Tá? Então, e a identidade, ela aparece ali como a primeira necessidade básica, né? Então, cada pessoa, cada ser humano foi criado e foi chamado para cumprir um propósito, só que nós vamos ter uma construção nessa identidade, né? Então, a cultura, a formação, a educação que o indivíduo recebe, o ambiente no qual ele está inserido, né? A sociedade como um todo vai começar a gerar informações para esse indivíduo, vai começar a construir, né, a identidade desse indivíduo, seja de uma forma positiva ou de uma forma negativa, tá? Então, todo o ambiente, todo o contexto, né, vai proporcionar uma construção saudável da identidade ou uma construção deturpada dessa identidade, né? Quando uma criança, né, ela é criada, ela é cuidada, né, de uma forma que ela não é conduzida a se encontrar como pessoa, a se entender como pessoa, no sentido de princípios, de valores, né, a descobrir, né, a sua verdadeira identidade, a sua identidade de uma forma saudável e funcional, ela vai crescer, né, como uma pessoa sem norte, uma pessoa sem parâmetro, sem discernimento e sem consistência, tá? Então, ela não vai encontrar, ela não vai entender os limites, ela não vai entender as situações da vida, né, que acontecem. Eu costumo dizer que tudo comunica. Então, nessa formação de identidade, as situações que acontecem, se ela não for bem gestada por esses educadores, né, por esses genitores, essas pessoas que estão ali com o primeiro papel na vida desse indivíduo, se essas situações não forem apresentadas de uma forma administrável e saudável para essa criança, desde a sua primeira infância mesmo, isso vai culminar em uma comunicação que vai ser ineficaz. O que eu quero dizer com isso? Que as situações comunicam. Então, as situações que acontecem na nossa vida, desde a nossa infância,
se elas não forem decodificadas para nós, né, nós vamos recebê-las, né, como algo ruim, né, algo negativo, e que vai formar uma identidade, né, que vai ser vulnerável. Tá? Então, o que acontece? Existem duas frases muito faladas, né, principalmente na filosofia, quando a gente vai estudar, que é, aliás, 3 perguntas, né? Quem sou, de onde vim e para onde vou, né? Então, essas 3 frases, digamos que elas são base, né, na filosofia. Então, quem sou? Né? Todo indivíduo vai passar em algum momento por esse questionamento. Se não for uma, né, algumas vezes. Quem eu sou? Né? De onde eu vim? Para onde eu vou? Né? Qual é o propósito? Qual é o sentido da vida? Essas são perguntas, né, que fazem nós questionarmos o quê? A nossa identidade. Tá? Então, assim como 2 impressões digitais, elas não são iguais, cada um de nós, né, temos uma única identidade, uma identidade específica, né, que diz respeito realmente ao nosso conjunto de características, né, a nossa individualidade, e aquilo que na psicologia nós chamamos de subjetividade, ok? Então, possuir uma identidade, né, entender o conceito de identidade, né, consolidar isso de uma forma saudável, né, nos dias que estamos vivendo, é um desafio e uma necessidade. Isso significa dizer que a pessoa ela sabe quem ela sabe quais são os valores que ela carrega, ela sabe quais são os princípios que norteiam a vida dela, né? Isso é pessoal, né? Ela sabe e vai reconhecer os seus limites, num sentido físico, num sentido emocional, até mesmo num sentido espiritual. Por quê? Porque ela tem identidade e ela reconhece essa identidade, né? Quais são os direitos? Quais são os deveres que eu tenho? Quais são os deveres que eu preciso exercer, né? Em uma sociedade, em um ambiente, em um contexto. Né? Então, qual é o propósito que eu tenho? Qual é o norte, né, que eu devo tomar? Qual é o sentido da minha vida? Por que eu vivo? Para o que eu vivo? Então, antes de nós entendermos sobre para o que eu vivo, né, eu preciso entender quem eu sou nesse mundo, né? E existe uma frase muito interessante que diz o seguinte: todos nós nascemos originais, mas a maioria de nós morreremos cópias. E quão forte é isso? Por quê? Porque nós, infelizmente, temos sido moldados desde a nossa infância, de muito pequenos, nós somos moldados a somos incentivados, motivados, né? E até mesmo é imposto sobre nós sermos quem de fato nós não somos. Então, existe algo que precisa ser respeitado, né? Que precisava ter sido respeitado, né? Que é a nossa originalidade, que é a nossa espontaneidade, que é a nossa forma de ser, e isso foi sendo adulterado no decorrer do tempo. E isso em vários contextos. Contexto família, contexto escola, contexto igreja, contexto sociedade, contexto trabalho, né? Quantas pessoas elas se perdem na sua identidade quando estão no ambiente de trabalho, né? Por quê? Porque o ambiente moldou, o ambiente pediu que se fosse de uma outra forma. E o que isso gera, queridos? Isso gera um nível absurdo de adoecimento. Isso despersonaliza. Isso gera um falso self. O que é self? Quando a gente fala self, vou tirar uma selfie. É uma foto de mim, né? Vou tirar uma selfie, vou tirar uma foto de mim. Então, gera um falso self, um falso eu. Então, existe um verdadeiro eu e existe um falso eu.
E agora é a hora onde nós ficamos em crise. Nós estamos atuando no nosso verdadeiro eu ou no nosso falso eu. Esse falso eu ele é construído socialmente para responder às expectativas das pessoas. E aí, quando nós falamos, né, nós mostramos aquele slide sobre necessidades emocionais, de identidade, de segurança, de afeto, de aprovação, de autorrealização. Então, muitas vezes nós desenvolvemos um falso eu, um falso self, né? Para quê? Para termos uma dessas necessidades supridas. Então, é a aprovação? Se esse ambiente não aceita quem eu sou de verdade, o meu verdadeiro eu então construo e manifesto um falso eu. Então, esse ambiente vai me receber, vai me aprovar, né? Vai suprir essa necessidade, essa falta, essa lacuna que eu tenho. Entendeu? Então, o que acontece? A identidade ela deve ser conduzida, né? Ela deve ser trabalhada, ela deve ser desenvolvida, né? Para que cada indivíduo reconheça, né, o que é certo e o que é errado por si, né? E onde ela possa, então, dar valor a si mesma, independente se aquilo é aceito por A ou por B, ou não é aceito, né? Por quê? Porque cada ambiente vai tentar moldar quem somos. Então, quando nós falamos assim, por exemplo, a mulher não pode falar alto, né? A mulher precisa falar baixo. Isso é o quê? Isso é uma formação, né, de identidade. Então, para ser mulher, você precisa falar baixo, você precisa ser delicada, né? Então, quando isso é imposto, isso é colocado, isso vai gerar uma descaracterização daquilo que é o indivíduo. E aí nós vamos observar mulheres, por exemplo, com temperamento fleumático, com temperamento melancólico, que elas são mais contidas, algumas extremamente contidas, mas com a fala mais baixa, mais pausada, né? Às vezes você tem até que chegar pertinho para ouvi-la. E aí nós vamos ver mulheres, né, de um temperamento sanguíneo, que nem essa pessoa que vos fala, né? Ou de um temperamento colérico, forte, firme, né? Estridente, né? Com falas extremamente ativas e altas, né? E posicionadas. E aí nós vamos ter o quê? Podemos ter, então, mulheres que renunciam essa identidade, essa característica pessoal sua, essa personalidade, para se moldarem, né, a um padrão de identidade que é estabelecido pela sociedade, ok? Pela cultura. Então, essa é a necessidade, né, básica humana primária, né, que é a identidade. Eu vou colocar agora para vocês um outro slide, uma outra parte, na verdade, desse mesmo slide. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui, para a gente falar um pouquinho melhor disso. Estão entendendo até agora? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podem ficar à vontade, né? Querem fazer perguntas, mandem aqui. Então, nós vamos entender um pouquinho agora sobre crenças, para nós entendermos como é essa questão, né, da identidade. Então, as crenças, elas vão gerar em cada uma de nós pensamentos. Então, como nós estamos falando de identidade, existem pensamentos que nós carregamos a respeito de nós mesmos, né? E esses pensamentos, eles sempre vão começar com eu sou ou eu não sou, ok? Porque estamos falando de identidade. Então, esses pensamentos geram em nós sentimentos. Esses sentimentos vão desencadear em nós comportamentos. Então, quando eu tenho um pensamento disfuncional na crença de identidade, eu vou pensar, eu não sou importante. Vamos lá. Esse pensamento gera em mim um sentimento,
um sentimento de baixa estima, de desvalor, um sentimento de rejeição. E eu vou, então, desencadear, por causa desse sentimento, um comportamento. Esse comportamento ele vai aparecer como reações emocionais, reações fisiológicas ou reações comportamentais. Então, esse pensamento, não sou importante, gera em mim um sentimento de rejeição, de autorrejeição, e me leva a um comportamento de evitação, por exemplo. Eu posso, então, evitar pessoas, evitar lugares, porque eu carrego esse sentimento de rejeição, de autorrejeição, e eu penso que eu não sou importante, né? E que eu vou, então, ser desprezada pelas pessoas, rejeitada pelas pessoas, então eu faço esse movimento de afastamento, ok? E aí, o que são as crenças? As crenças são resultados de experiências e vivências. Vocês se lembram que eu falei que as situações comunicam? Então, situações na infância onde eu expressei a minha espontaneidade, a minha subjetividade, a minha identidade original, né? Então, por exemplo, eu falei algo, né, num tom mais alto, né? E aquilo foi reprimido, aquilo foi rejeitado, essa experiência, essa vivência, né? Às vezes, realmente uma fala, né, de reprovação, ou um olhar, uma atitude. Vamos lá. Tudo aquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos na nossa infância, né, moldou a forma como nós somos, né? Por quê? Porque tudo aquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos gerou em nós crenças, tanto positivas como negativas, tá? Então, se eu tive experiências e vivências positivas, por exemplo, nos dias do meu aniversário, eu tenho uma crença de que aniversário é algo bom, é algo gostoso, é algo legal. Então, eu tenho pensamentos, sentimentos e comportamentos equivalentes. Se eu tive experiências ruins, vivências ruins nas minhas datas de aniversário, ou em uma, né, eu vou conduzir isso, eu vou ter essa crença, né, de que é algo ruim. Então, eu vou ter sempre pensamentos, sentimentos e comportamentos equivalentes a essa crença disfuncional, ok? Então, as experiências comunicam. Então, aquilo que eu vi, ouvi, senti, comunicou, construiu essa identidade, ok? Então, aquilo que eu penso sobre mim, aquilo que eu penso a respeito da minha identidade, do meu valor, de quem eu sou, está ligado, né? Vai ser resultado das crenças que eu carrego, ok? E aí nós temos um texto em Filipenses 4:8 que vai falar sobre os pensamentos. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, aquilo que nós pensamos precisa ser funcional, precisa ser bom, precisa ser positivo. Por quê? Porque isso vai gerar um sentimento e gerar um comportamento, ok? Fez sentido para vocês até aqui? Vou tirar aqui rapidinho. Como estamos aí? Dá uma olhadinha aqui no chat. Oi, oi. Se quiserem abrir o áudio, tá tranquilo? Entenderam até aqui? É aula, hein? É aula. Vou seguir, então. Isso que amiga. Vamos aqui mais um pedacinho. E aí nós vamos entender agora por que nós estamos falando de identidade. Identidade é a crença base na vida de um indivíduo, ok? Ela está na base dessa pirâmide. Nós temos 3 tipos de crenças primárias, né? A primeira é identidade, a segunda é capacidade e a terceira é merecimento, tá?
Então, a identidade, tudo vai começar com a identidade, né? Você não consegue fazer, você não consegue ter, se primeiro você não ser. Tá? Então, tudo começa no ser, depois o fazer, depois o ter. Então, a base da pirâmide é a identidade e a base da nossa vida, e vocês vão entender no decorrer da aula, o porquê é tão importante. Todas as outras coisas vão estar sempre ligadas à identidade. Por isso é tão importante nós falarmos sobre isso, nós lermos sobre isso, nós estudarmos sobre isso. Eu já quero até, inclusive, não vou ministrar hoje a respeito dele, né? Mas eu tenho aqui do meu lado esse livrinho, esse não para vocês? Deixe-me apresentar a você, da Thalita Pereira. É um livro maravilhoso sobre identidade, tá? E tudo vai estar ligado sempre à identidade. Então, não tem como você fazer, nem como você ter, se primeiro você não trabalhar a crença do ser, tá? E aí, identidade é o quê? É isso, é valor, é estima, né? É você entender o seu valor, é você conhecer o seu valor, é você ter estima por quem você é, tá? E aquilo que eu já falei, que as experiências comunicam. Então, as experiências que tiveram, comunicaram, né? De forma positiva ou negativa a nossa identidade, né? Então, um exemplo, né, que eu gosto de dar é isso, né? Então, é uma criança mais espontânea, mais autêntica, que fala muito, e se não houver uma compreensão do ambiente, né, uma assertividade do ambiente para lidar com isso, para conduzir isso, isso pode acabar matando a identidade, né? Embotando a identidade dessa pessoa, né? A mesma coisa com pessoas mais tímidas, por exemplo, né? Pessoas mais introspectivas, e o ambiente começa a exigir dela que ela seja extrovertida, que ela seja para fora, né? Que ela comece a ser aquilo que ela não é, entendeu? E aí, o que nós vamos chegar num ponto, queridos, que é muito interessante. Nós crescemos, todos nós, em uma medida ou outra, nós crescemos com um sentimento de inadequação. Nós sempre nos sentimos inadequados para o ambiente, para as pessoas, entendeu? Para os contextos. E aí, esse sentimento é exatamente isso. Então, se você é uma pessoa que é introvertida, né, sempre te foi exigido que você fosse o oposto disso. E para aquelas pessoas que são extrovertidas, sempre foi exigido que elas fossem introvertidas, né? Se a pessoa é boa em humanas, né, é exigido que ela seja boa em exatas, né? Se ela é boa em exatas, né, é exigido dela e é colocado para ela que ela precisa ser boa, né, em humanas. Então, nós vamos sempre ter esses ambientes, essas falas, e isso acontece com todo mundo, né? Isso aconteceu com todo mundo. E eu costumo dizer assim, se nós não nos curarmos daquilo que nos aconteceu de uma forma saudável, de uma forma realmente equilibrada, né? Nós vamos transferir isso, nós vamos colocar isso sobre os outros. E a ideia aqui, né, dessa aula, de todas as outras, de tudo aquilo que a gente fala, ministra, ensina, nunca é encontrar culpados, né? Não é jogar a responsabilidade para ninguém, inclusive porque agora nós somos adultos, nós somos responsáveis por nós, né? Mas é nós entendermos onde isso começa, curarmos isso, para nós prosseguirmos e não repetirmos isso. Porque o que acontece? A gente vê isso muito, muito, seja no ambiente igreja, nos aconselhamentos pastorais, né? Seja no ambiente clínico, atendimentos, nós vamos ver sempre os extremos, né? Então, aconteceu algo, né? Eu fui uma pessoa, por exemplo, extremamente oprimida, né? A minha identidade foi deformada, e aí eu chego agora com os meus filhos, né? E eu sou uma pessoa extremamente permissiva, né? Onde eu não ensino, onde eu não conduzo, onde eu não sou assertiva. Isso vai gerar também consequências. Isso vai gerar também problemas. Ou eu vou lá e faço igualzinho, né? Então, é necessário, né? Falar de identidade é também falar de cura, né? É uma cura na nossa identidade, né? É uma cura e um perdão, né? Com aqueles que erraram e falharam, lembrando que cada um dá aquilo que tem, né? Que aquilo que nos foi dado foi o melhor, né? Que tiveram. E aí agora eu preciso seguir, tá? Então eu preciso curar essas experiências que me comunicaram aquilo que
eu não sou, ok? E aí, o que acontece? Quando não sabemos quem somos, nós vivemos de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, a identidade é algo muito importante. Por quê? Porque ela vai dar uma definição, um caminho daquilo que eu vou seguir, daquilo que eu vou aceitar, daquilo que eu não vou aceitar, né? Daquilo que eu vou buscar, daquilo que eu vou rejeitar. Então, a identidade, ela é uma base na nossa vida. Você sempre vai me ouvir falando isso. Então, quando não sabemos quem nós somos, nós queremos mostrar e provar que somos alguém, né? Então, aquele que é, ele é, né? Ele não fica buscando aprovação, ele não fica tentando mostrar, né? Aquilo que ele não é. Então, quem é, simplesmente é. Então, a identidade, ela vai tirar-nos, né, de muitos dilemas da nossa vida, né? Infelizmente, lembra que eu falei que a identidade é uma necessidade básica humana? É a primeira necessidade básica humana. Então, quando eu não tenho isso, eu vivo uma vida em busca disso, em busca de entender essa identidade, em busca de receber essa identidade, e eu fico, infelizmente, buscando em lugares errados, em pessoas erradas, né? Então, eu busco desenvolver uma competência e desenvolver uma carreira de sucesso, buscando ali, né, ser reconhecida por quem eu sou, né, definindo quem eu sou por aquilo que eu estou fazendo, na verdade. E aí eu vou estar sempre buscando suprir essa necessidade de identidade. Então eu vou aceitar ir para qualquer lugar porque eu quero ser aceito, eu quero ter um valor, eu quero ter uma identidade. Eu vou ir para qualquer lugar, falar, ter qualquer tipo de relacionamento, absorver qualquer tipo de informação, né? Então, quem sabe quem é, ele vai filtrar, ele vai caminhar na vida de uma forma diferente. Por quê? Porque ele realmente sabe o seu valor, a sua identidade. Okay? E quais são as consequências disso, dessa falta de identidade? Comparação, competição, insegurança, crítica, julgamento, medo, inferioridade, superioridade, entre outros. Por que isso acontece? Porque a falta de identidade, ela vai levar o indivíduo a buscar isso. Então, quem não sabe quem é, ele começa, então, a ver o outro, a enxergar o outro e a fazer do outro não motivo de inspiração, mas de inveja, de objetivo de vida, né? Então, nós podemos olhar para as pessoas, sim, com qual objetivo? Buscando aprender, buscando inspiração, né? E nunca tentando ser uma cópia, né? Então, a comparação, a competição, né? Isso tudo são sintomas, né? São consequências da falta de identidade, né? Eu busco nas pessoas, eu busco nas situações, né? Sempre afirmar algo, né? Então, dentro dos desafios que nós mais enfrentamos hoje, né, a identidade, né, essa busca de entender quem nós somos, ela vai estar como primazia, tá? Então, não são os problemas lá fora, de relacionamento, não é economia, política, não é saúde, né? Os maiores gigantes que nós enfrentamos estão dentro de nós, né? O maior desafio nosso é estruturar, reconhecer, talvez resgatar a nossa verdadeira identidade. Sem comparações. Ah, eu deveria ser assim. Eu poderia ser aquilo. Não. Nós precisamos ser nós mesmas em uma versão aperfeiçoada, dia após dia. A única comparação que nós podemos fazer é conosco mesmo. A única competição que nós podemos e devemos ter é conosco mesmo. Eu hoje sou uma pessoa melhor do que eu fui mês passado, né? Hoje eu sou uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma amiga, uma líder. Eu sou hoje alguém melhor, uma profissional melhor do que eu fui há um mês passado, né? Há um mês atrás. Então, isso é o quê? Isso é evolução, isso é desenvolvimento, né? E essa é uma comparação justa.
Essa é a única competição que é justa. Por quê? Porque cada um tem a sua história, cada um constrói, né, os seus resultados, constrói a sua identidade, que vão gerar resultados, ok? Então, essa falta, né, de estrutura familiar que a gente mencionou e estrutura emocional também, faz com que nós enfrentemos, né, essa crise de identidade, né? Então, as situações que nós passamos evocam, né, vozes, evocam sentimentos, lembranças, né, que vão permeando a nossa mente e comunicando que nós não somos importantes, que nós não somos necessárias, que nós não somos aceitas, e aí nós fazemos de tudo para sermos aceitas. Comunicam que nós não somos amadas, e aí nós começamos a fazer de tudo para nos sentirmos amadas, entendeu? Então, os problemas, né, os problemas que nós temos, né, na identidade vai gerar em nós uma deformidade, né? Por quê? Porque essa é a maior necessidade que nós temos, que é a identidade, tá? E quando a nossa identidade está adoecida, distorcida, né, como mencionei agora, né, ao longo da aula, nós vamos precisar de algo que é uma cura nessa identidade. Por quê? Porque uma deformidade na nossa identidade nos torna pessoas vulneráveis. Sabe o que é vulnerável? Eu vou ler para vocês o que diz o dicionário sobre vulnerável. É um sujeito que está, aliás, é algo que está sujeito a ser atacado. Frágil, a primeira definição, indefeso, exposto, desprotegido. E aí diz assim no dicionário: a mosca entra na essência porque o vaso está desprotegido. Ou seja, a identidade é uma proteção para mantermos a nossa essência. A identidade nos protege. A falta de identidade nos expõe. Desamparado, descoberto, destrutível. Aquilo que é vulnerável é destrutível. É destruível, indefeso. Ok? Lucas, capítulo 3, verso 22, vai falar sobre um texto muito interessante, que é quando Jesus ele é batizado. Jesus é batizado nas águas, e todos nós sabemos aquela frase, né, famosa que se ouve do céu, né, quando Jesus é batizado, que Deus diz assim: tu és, né, tu és o meu filho amado, né, em ti me comprazo, né, esse é o meu filho amado que me dá muita alegria, né, algumas versões vão dizer. E olha que interessante, vocês acreditam que Jesus tinha dúvidas sobre quem ele era? Que ele era filho, que ele era amado, que ele alegrava a Deus, né, o Pai. Vocês acreditam que ele tinha alguma dúvida a respeito disso? Eu não acredito. Eu acredito que se tem alguém, né, se teve alguém na vida, na história da humanidade que sabia quem ele era Jesus, o Cristo. Mas como tudo que está na palavra tem um propósito muito grande, né? Está ali registrado isso, essa afirmação de Deus sobre a vida de Jesus. Então, o que isso quer dizer? O que isso quer nos ensinar, né, esse texto? Que nós precisamos saber quem somos, porque enfrentaremos desafios. Lembra que as experiências comunicam? E o que acontece? Jesus, no capítulo 4, citei Lucas 3, 22. No capítulo 4, vai ter a tentação. E interessante que ele, na tentação, né, o inimigo vai falando com Jesus, vai tentando, né, estabelecer um diálogo e tal, provando, né, tentando Jesus, e ele diz, né,
se tu és filho de Deus, lança-te aqui, porque os anjos vão te pegar. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Vocês, olha só que interessante. Ele começa o quê? A questionar a identidade de Jesus. Ele começa a colocar em xeque, né, a identidade de Jesus. Então, se tu és filho, se tu és, ou seja, me prova que você é, né? E lembra que eu falei? Quem é, não precisa provar nada, né? Porque essa é uma tática do inimigo, né? E aí, nas nossas vidas, o que acontece? Onde vem os questionamentos sobre a nossa identidade? Rose, se você é filha de Deus, por que você estaria passando por isso? Raquel, se você é filha de Deus, por que aconteceu isso? Por que fizeram isso com você? Por que falaram isso de você? Renata, se você é filha de Deus, por que tal pessoa fez isso? Por que tal coisa te aconteceu? Será? Olha a experiência que você teve, olha a situação que aconteceu, né? Então, são confrontos, situações, ambientes, então, traumas, dores, abandonos, perdas, tudo isso tenta nos comunicar problemas, escassez, enfermidade, né? Conflitos de relacionamento, transições que a gente não entende, processos que a gente não entende, que a gente sofre. Tudo isso vai tentar, né, comunicar que nós não somos filhas, que nós não temos uma identidade de filhas. Então, quem nós pensamos que somos, né? O que pensamos a respeito de nós mesmas? Isso é identidade. Provérbios 23, 7 vai dizer assim: como pensa em sua alma, assim ele é. Como pensa que você é, você é. Se você pensa que você é uma pessoa que não é amada, que não é importante, que não é especial, que não tem propósito, que não vai conseguir fazer as coisas, sabe o que vai acontecer? Exatamente isso. Porque é uma questão de crença. Lembra que eu expliquei bem para vocês sobre crença. Tá? Então, a identidade é algo importante. Nós precisamos crer, escolher crer naquilo que Deus diz ao nosso respeito. Porque senão nós vamos estar sempre na mão dos outros, por assim dizer. Nós vamos nos moldar por aquilo que nos aconteceu, ou pela situação que a gente está hoje, pela condição que nós estamos hoje. Entendeu? Então, muitas vezes nós vamos nos definir por aquilo que nos aconteceu. Né? O inimigo sempre vai tentar nos colocar num papel de vítima, num posicionamento de vítima. E aí eu posso decidir ficar nesse lugar e passar a vida inteira acreditando que eu sou aquilo que me aconteceu, né? A minha dor vai me definir, ou a minha situação, né, vai me definir, o ambiente que eu estou vai me definir. E isso não precisa ser assim, ok? Então, a nossa identidade vai influenciar diretamente aquilo que nós fazemos, o que pensamos, a forma como recebemos informações, como nós nos relacionamos com as pessoas. Lembra que eu falei, uma das consequências da falta de identidade é a superioridade e a inferioridade? Por quê? Romanos 12, verso 3, vai dizer que nós... Eu vou até abrir aqui para vocês. Eu sei de qual, mas eu vou abrir aqui. Romanos, capítulo 12, verso 3. Verso 3 em diante, porque nós sempre lemos 1 e 2, né, bem conhecido, ministro bastante sobre eles, inclusive, verso 2. Mas o verso 3 tem algo muito interessante. Vai falar acerca dos dons espirituais, do verso 3 em diante. E diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. Olha que interessante. Esse texto está falando para você não pensar de você além do que convém. Ah, eu tenho o dom da profecia, eu sou ótimo, eu sou muito importante. Ou, né,
Então, não pense além. E eu, né, gosto de dizer sobre isso. Nós não podemos pensar além nem aquém, porque existe uma medida da fé para nós, repartida, né, pela fé para cada um de nós. Então, a falta de identidade vai sempre me jogar para os extremos. Ou eu vou pensar que eu sou demais, porque eu tenho, na verdade, um vazio, eu penso que eu não sou ninguém, mas eu tenho horror, né, em aceitar isso. Então, eu começo a me posicionar, a impor que eu sou alguém. Eu vou ir para a superioridade, para o orgulho, para a altivez, para a prepotência. Ou eu absorvo essa identidade de que eu não sou ninguém e vou para a inferioridade. Eu vou para o lugar de vitimismo, de autocomiseração, entendeu? Então, a falta de identidade, a deformidade da identidade, né, ela vai me jogar nesses extremos perigosos. A superioridade ou a inferioridade. E existe uma medida da fé. Eu não sou melhor do que a Rosimeire, que está aqui. Nem sou pior do que a Raquel. E não sou melhor do que a Renata, nem pior do que a Rose. Eu sou eu. Simples assim. E quando eu falo de identidade, eu gosto até de brincar assim, né? Eu falo assim, quando eu ministro na igreja, eu falo assim, gente, existem pregadoras, uau! Eu nem me considero pregadora, sabe? Eu sou do ensino, né? Mestre, né? Mas eu não sou melhor e não sou pior. Eu sou eu não preciso me comparar com ninguém. Eu não sou, né, como Helena Tanuri, Thalita Pereira, né, Viviane Martinello, né, mulheres admiráveis que ministram, mas aquilo que eu sou, o que eu tenho que falar, onde eu tenho que falar e quando eu tenho que falar, só eu vou falar. Então, eu não preciso me comparar. Eu não sou mais do que elas e eu também não sou menos. Eu sou eu. Faz sentido para vocês? Porque o que eu vejo muito? Ai, meninas do céu, o que eu vejo muito? Muito, muito. A comparação nos rouba do nosso propósito. Então, a comparação com quem está além e a comparação com quem está aquém. E aí eu entro num nível de orgulho que vai paralisar o propósito de Deus na minha vida. Entendeu? Então, eu não sou que nem a Viviane, eu não sou que nem a Thalita, não sou que nem a Helena, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, quem sou eu? Somos vasos de barro, simplesmente. O valor não está em nós, está naquilo que carregamos. Faz sentido para vocês? Então, nós precisamos entender, porque essa é uma estratégia, uma arma, vou falar para vocês, a arma psicológica mais utilizada pelo inimigo se chama autoimagem negativa. Tem um livro sobre isso, que tem um capítulo sobre isso. Eu vou mandar lá no grupo, que é Cura para os Traumas Emocionais. Meu marido apareceu ali atrás, por isso que eu tô rindo. Não aguentei, tive que falar. Cura para os traumas emocionais, e aí tem esse capítulo. Eu queria tanto que vocês lessem, pelo menos esse capítulo desse livro. Uma das armas que o inimigo mais usa, psicológicas, é a autoimagem negativa. E aí eu fico paralisada. Vocês sabem qual é o lugar mais rico do mundo? Escreve para mim aí. Ou abre o seu áudio, a gente tem poucas pessoas, se você quiser abrir seu áudio, falar, dar a sua opinião. Eu só vou continuar depois que alguém responder para mim. Qual é o lugar mais rico do mundo? Alguém sabe? Raquel não vale, tá? Raquel tava no inversão, amor. Acabou toda a carinha aqui. Alguém sabe qual é o lugar mais rico do mundo? Não precisa ficar com medo da psicóloga, da pastora. Qual é o lugar mais rico do mundo? Coração? Não. Amor, traz um chá para mim aí.
Não é o coração. Mais alguém? Dou-lhe uma? Dubai. Olha, porque é Dubai, né? Não. Dou-lhe duas. Vou ter que deixar a Raquel falar? Raquel, escreve aí. Eu falei para você não falar, agora eu vou pedir para você falar. Qual é o lugar mais rico do mundo? Vou soltar essa pérola aqui para vocês. Cemitério. O cemitério é o lugar mais rico do mundo, sabia? Porque lá estão os livros que nunca foram escritos, as músicas que nunca foram compostas, as peças de teatro que nunca foram encenadas, as empresas que nunca foram abertas, os líderes que nunca lideraram. O lugar mais rico do mundo é o cemitério, porque as pessoas levaram os seus tesouros, levaram aquilo que elas tinham de mais precioso com elas. E a arma que o inimigo tem usado na nossa geração é a autoimagem negativa. Isso faz parte do quê? De uma identidade adoecida, distorcida. De uma autoimagem vulnerável. Você começa a fazer alguma coisa e recebe uma crítica. E aí você para de fazer. Ou você pensa em fazer uma coisa, busca apoio, aprovação e não encontra. E aí você desiste. Isso diz respeito ao quê? A uma identidade enfraquecida, não consolidada. Tem uma frase, acho que eu estava tomando banho, eu estava alguma coisa hoje no meu dia a dia que eu lembrei que eu precisava falar essa frase. Não anotei aqui, mas graças a Deus que eu me lembrei. Uma frase do Fernando Guilhem, apóstolo Fernando Guilhem, né? Falecido, que é uma frase que diz o seguinte: se você não viva pelo elogio dos outros. Quem vive pelo elogio dos outros também morrerá pela crítica que receber. Então, se você só se move pelo elogio, quando vier a crítica, você paralisa. Isso fala de identidade. Você saber quem você é. Você sabe quem você é, você vai entender também o seu propósito que você precisa fazer. Ok? Então, a identidade ela vai afetar a forma como recebemos eventos que nos acontecem, as perdas, abandonos, rejeições, medos, momentos difíceis. E esses momentos difíceis, esses ambientes, esses contextos, podem nos levar a pensar que nós não temos valor, que nós estamos sozinhos. Por quê? Porque nós sofremos esses abandonos, essas perdas. Ou nos faz pensar que Deus não está do nosso lado. Tá? Todas essas coisas, na verdade, queridas, fazem parte da vida, né? São contra-ataques da vida, são coisas normais, né? Como a palavra fala sobre o sol e a chuva, né? Que está sobre os justos e sobre os injustos. Mas se nós tivermos uma identidade estabelecida em Deus, se nós tivermos uma identidade consolidada, firme, definida, nós vamos conseguir passar por esses ventos, por essas tempestades e permanecer. Isso fala de resiliência. Então, se você não vive pelo elogio dos outros, você também não vai morrer pela crítica dos outros. Mas se você vive pelo elogio, você vai ser abalado pela crítica. Você vai ser abalado pelas perdas. Você vai ser abalada pelos abandonos, pelas traições, pelas perseguições, pelas crises. As crises não nos definem. As circunstâncias não nos definem. Isso nós precisamos entender.
Então, nós não somos aquilo que nós sentimos. Se aquilo que nós sentimos está desalinhado com a palavra, nós não somos isso. Nós precisamos, então, voltar para um alinhamento. Lembra? Crença, pensamento, sentimento. Então, eu preciso crer no que Deus diz, porque eu vou pensar como Deus pensa e eu vou sentir de uma forma funcional, saudável, bíblica, que vai gerar em mim atitudes, comportamentos alinhados. E os meus comportamentos, as minhas atitudes vão gerar resultados na minha vida. Vão gerar uma nova realidade na minha vida. Então, tudo, na verdade, começa com o quê? Com crer. Com fé, com crer. Crer naquilo que é certo, aquilo que é saudável, aquilo que é verdadeiro. Não crer em enganos que foram sendo estabelecidos, que foram sendo colocados. Ok? Somos o que ele diz que somos, não somos aquilo que nos acontece, tá? E por isso nós precisamos de uma cura, né, na nossa identidade. Nós precisamos saber quem somos e andar nisso que somos. Ah, você é muito assim. Sim, eu sou assim. E existe um propósito por isso assim, sabia? É isso que precisa nos curar. Deus não me chamou para ser a outra pessoa. Isso nunca vai acontecer e eu vou perder o maior privilégio no mundo. O maior privilégio do mundo é ser quem eu fui chamado para ser. É ser quem eu nasci para ser. E aí nós precisamos, né, de uma restauração, de um alinhamento, de uma convergência, né, de um retorno, né, à nossa verdadeira identidade. Independente de quem afetou, de quem quis determinar, de quem, né, contaminou, talvez, nós temos agora a responsabilidade, a oportunidade, né, nós temos o desafio de ser quem nascemos para ser, nós mesmas, ok? Porque aí, a partir daí, eu consigo manifestar aquilo que precisa ser manifestado, né? Então, o meu propósito vai estar ligado na minha identidade. Não tem como eu fazer, lembra da pirâmide? Ser, fazer e ter. Ter é consequência. O que acontece? O que nós estamos vivendo na geração, na sociedade e na igreja, muitas vezes? Essa inversão. Essa inversão. Eu busco ter, fazer e ser. E aí nunca. Por quê? Porque é princípio. Ser, fazer e ter. Então, quando eu curo a identidade, quando eu alinho, quando eu entendo, quando eu aceito quem eu sou, né, o meu temperamento, né, sanguíneo, né, meu Deus, mas fala muito, fala demais. E aí, quando eu entendi a identidade, a personalidade, o temperamento, quando, né, passei por esse processo, eu falei, uau, tem tudo a ver com a missão que eu tenho para cumprir. Se eu não fosse como eu sou, eu não poderia fazer o que eu faço. E eu não poderia ter o que eu tenho e o que eu terei. Entendeu? Porque é princípio. Então, se o meu propósito é me comunicar, é ensinar, é ministrar, então eu preciso ter uma identidade, né, que vai gerar esse resultado. Então, eu preciso ser a minha verdadeira identidade, porque a minha verdadeira identidade vai ser a base para cumprir o propósito. Entendeu? Então, se é comunicar, se é falar, se é ministrar, então eu precisava, né, ser uma sanguínea faladora. Faladeira demais, tagarela, como é, né, chamado quando é criança, né? Ah, tagarela. Olha só, e se tivessem botado essa identidade, adoecido essa identidade, adormecido essa identidade, que trabalho, talvez no final da minha vida eu pudesse entender e talvez fazer muito pouco, né, do que eu deveria fazer. Então, isso que eu quero deixar para vocês. A beleza em ser quem você é. Ah, mas eu sou cheia de defeitos. Quem não é? Ah, porque eu queria ser outra pessoa. Você nunca vai conseguir e você vai perder a oportunidade de ser você mesmo. Então, precisa mudar algumas coisas? Precisa, todos nós precisamos. Aceita quem você é, uma frase que diz, né?
Quando me aceito, posso então mudar. Rogers, se eu não me engano, Carl Rogers. Então, sem processo de aceitação, você não muda, você não aperfeiçoa, você não cresce, você não desenvolve, você não evolui. A palavra que você quiser usar. Então, identidade é isso. É aceitação. Aceitação de quem você é. Tem um motivo, tem um propósito por você ser quem você é. E você é importante, você tem valor, você é amada, né? E você tem uma essência, você precisa proteger essa essência, né? Para você poder manifestar, derramar essa essência. E eu quero finalizar perguntando, né? Quem talvez você precisa perdoar, né? Quem talvez você conseguiu ver aí que, poxa, tentou te moldar para aquilo que não é a sua identidade, aquilo que não é, a sua essência, quem te exigiu, como, né? Qual pessoa te exigiu, que ambiente te exigiu, que tentou te formatar, que talvez te desconstruiu, né? Em vez de te construir, que em vez de ser um ambiente que é potencializar quem você era, acabou abafando, embotando, machucando, matando mesmo a sua essência, a sua identidade, né? E no decorrer da vida você foi fazendo escolhas, você foi tomando decisões, você foi entrando em coisas, né? Simplesmente por não ter uma identidade estabelecida, não ter uma identidade firme, uma identidade verdadeira. Quem você... Glória a Deus. Aleluia. Quem você deve ser, né? Quem você nasceu para ser, e de alguma forma isso foi desvirtuado, né? E quem gerou em você sempre o sentimento e o pensamento de inadequação. Eu estou errada, eu não sirvo para isso, eu não estou no lugar certo, eu não deveria ter nascido, eu não deveria fazer assim tudo que eu faço, né? Dá errado porque alguém foi falando isso, né? Ser você é errado, né? Talvez essa seja a sua crença, né? O seu pensamento. Então, quais memórias, lembranças precisam ser curadas, né? Para que você volte a ser, para que você realmente seja quem Deus lhe fez para ser, né? Porque existe o seu original. Então, eu quero dizer para você nessa noite, não seja uma cópia, né? Se aperfeiçoe, mude, cresça, aprenda, evolua, leia, né? Estude, faça cursos, busque realmente, né, em Deus o seu processo de cura, de transformação, de crescimento, mas a sua base, a sua essência, né, a sua verdadeira identidade, ela é única, ela é real, ela é necessária, ela é importante. É por isso que Deus te fez assim, né? Do jeito que você é, na sua essência. Ok? Amém? E eu quero encerrar essa aula hoje com vocês, né? Teremos muito mais coisas para falar sobre identidade. Meu Deus, muito mais coisas. Mas hoje foi isso que eu quis, né, trazer para vocês, mostrar para vocês. E que você possa enviar essa aula para alguém. Eu tenho certeza, porque essa palavra ela muda destinos, né? Eu mandei isso no grupo, porque a identidade ela vai afetar tudo. O trabalho que você aceita, o trabalho que você permanece, né? Quando você, o salário que você recebe, né? E se você vai continuar recebendo esse salário pela vida inteira, isso fala de identidade, né? As pessoas com quem você se relaciona, seja amizade, seja no nível amoroso, afetivo, né? As situações que você aceita que fazem com você, aquilo que falam com você, né? A situação que você vive, seja economicamente, né? Tudo é afetado pela identidade. Então, quando nós curamos a identidade, quando nós entendemos a identidade, quando nós conseguimos alinhar isso, queridos, meu Deus, é tremendo, é tremendo. Então, essa palavra, eu creio que é uma palavra que muda destinos. Então, se você, né, ama pessoas, eu peço que você envie essa aula, né, poste no seu Instagram, o link, né, convide as pessoas para assistirem essa aula, para que elas possam ser curadas na identidade, para que elas possam ser restauradas e serem o original delas,
não morrerem cópias, né? E que cada um de nós sejamos originais, não sejamos cópias. Amém? Quero orar por você. Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pelo teu amor, pela tua graça que nos alcançou. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos resgata, nos restaura, nos adotou, nos reconciliou com o Pai. E na tua presença, Pai, nós sabemos que somos escolhidas, amadas, eleitas. Nós somos a menina dos teus olhos, Pai. E essa é a verdade sobre nós. Nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. A tua palavra diz que os teus pensamentos são mais altos do que os nossos. Que o Senhor tem pensamentos de bem e não de mal. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos escolheu. Obrigada porque nós temos um valor, nós temos uma identidade, nós temos um propósito, Pai. E eu oro por cada uma de nós, para que o Senhor continue nos movendo, para que o Senhor continue nos consolidando na identidade que o Senhor nos deu, de filhas e filhas amadas. Eu oro, Pai, para que o propósito do Senhor se cumpra na vida de cada uma, Deus, das tuas filhas. Que todos os medos complexos, traumas, todos os bloqueios, todas as crenças, Pai amado, que foram construídas dia após dia, que pelo poder da tua palavra, Pai, o poder do teu evangelho, Pai, essas mentalidades, essas crenças possam ser destruídas, desconstruídas, e que a tua verdade sobre cada uma de nós possam ser estabelecidas dia após dia também, em nome de Jesus, e que nós possamos caminhar como filhas, com direito de filhas, com herança de filhas, com posicionamento de filhas. Em nome de Jesus eu oro, para que também, após a identidade, as tuas filhas entendam e vivam o propósito do Senhor. Que elas sejam capacitadas pelo Senhor para fazer e que elas possam, então, receber do Senhor tudo aquilo que lhe é devido. Em nome de Jesus eu oro por cada um que assistiu essa aula e por todos aqueles que ainda irão assistir, que a identidade verdadeira do Senhor sobre a vida de cada um seja estabelecida para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridas. Boa noite. Vou mandar lá no grupo, depois o link da aula, vou postar lá no Insta. E obrigada por estarem aqui comigo nessa noite. Deus abençoe, shalom, shalom. Até a próxima.